Fala galerinha, está começando mais um Pode Crer Podcast e esse é o último episódio desse mês especial de outubro. Mas antes de tudo, Arlon, roda a vinheta, por favor. Fala galerinha, cá estou eu novamente para a alegria de vocês, mas eu também acho que pela tristeza, né, porque esse é o último episódio desse mês de outubro. E foi um prazer estar esse mês aqui com vocês. Eu me chamo Tamires e eu vou apresentar aqui minha companheira desse mês. Foi um prazer compartilhar essa bancada com ela, a maravilhosa, a Dona Picolino, Giovana. Oi pessoal, como é bom estar aqui de novo. Infelizmente esse mês está chegando ao fim, mas fiquem tranquilos porque a convidada de hoje vale ouro igual todas as outras. Nós fizemos uma seleção minuciosa para trazer para vocês a nata da sociedade. E nós temos hoje aqui ela, Samela Rosic. Samela, como você tá? Se apresenta. Primeiro eu quero agradecer o convite dessa turma maravilhosa, dessas apresentadoras maravilhosas, que eu vi que é uma rasgação de elogio, né? Bom, eu me chamo Samela, e eu tenho esse sobrenome aí, Rosic, mas antes eu tenho o Esther, que eu falo que já vem da minha filiação de Deus, então eu sou uma serva de Deus, e o Senhor tem me levado a vários locais. Primeiro eu nasci numa família muito especial, né, que já pertence ao Senhor Jesus, é uma família cristã, e eu sou a quarta filha, eu sou a caçula de irmãos maravilhosos, que eu aprendo muito com eles também, por ser essa caçulinha aí, e não sei se todo mundo sabe ou não, eu sou médica, dermatologista, e é através da minha profissão que eu também sirvo ao Senhor na igreja em Ariquemes. Uau, quanta qualidade. Samela, você comentou que sua família já é cristã e você já nasceu num lar cristão. Então, conta pra mim como que começou essa sua caminhada, a partir de que momento começou a ser mais a Samela do que a família te levando, como foi esse seu momento de conversão, assim, quando Jesus te encontrou, te deu aquele toque? Bom, eu acho que é aquela famosa frase, não sei se vocês já ouviram, né? Filho de peixe não é peixinho. Mas a gente sempre tá nadando já junto ali com o peixe, né? E uma hora você, graças a Deus, o Senhor escolheu o meu momento certo para conhecer o Senhor, mas é até engraçado. Porque quando criança, meus pais sempre nos levavam, e eu acho isso necessário, porque a fé vem pelo ouvir. Já comecei a pregar, né? Eu tenho que me controlar. Pode. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, mesmo se não quiser ir, leva, porque a sementinha está sendo plantada no coraçãozinho, né, da criança. E eu sempre gostei, eu gostava de participar das danças, dos teatros, mas eu ainda realmente não tinha tido aquela experiência com Deus. Então, é muito engraçada a minha história de conversão. Eu sei que o Senhor já estava ansioso para o meu encontro com Ele, mas Ele usou uma coisa muito inusitada, que vários adolescentes podem se identificar. Eu tinha um paquerinha, e a minha mãe, com uma sabedoria gigante, foi usada por Deus. Então foi o seguinte, a gente não podia namorar em casa. Só que eu gostava de uma pessoa, de um rapazinho. Eu era de 14 anos, tá? Pra vocês saberem mais ou menos a faixa etária. E eu tinha várias crises de enxaquecas muito fortes. E um dia eu cheguei em casa e falei assim, mãe, eu não aguento mais enxaqueca. Minha mãe, na alto da sua sabedoria, falou, porque você está em pecado. Aí eu, mãe, eu vou confessar o meu pecado, porque eu quero ficar livre dessa dor. E contei pra minha mãe que eu tava gostando desse menino e tinha dado um beijinho nele. Gente, vocês podem achar estranho, mas foi tipo isso. Foi de verdade. Quando eu tinha enxaqueca, eu ficava sozinha num quarto, trancada, escuro lá, até a dor passar. E aí, depois que minha mãe falou isso, eu continuei sozinha no quarto. Mas quem estava lá me esperando? Jesus. Eu falo que Jesus estava me esperando. E aí eu estava deitada lá, esperando a dor passar, e o Senhor falou, não é essa a vida que eu quero para você. Eu falei, oi? Então minha mãe já tinha dado a deixa, né? Filha, mas por que você está fazendo isso e tal, né?
Ela falou, né? Você tá em pecado, era para me chocar mesmo, né? Porque a gente nunca acha que a gente tá pecando. Então, minha mãe já deu esse choque de realidade. E eu ali naquele momento eu orei ao Senhor. Falei, Senhor, eu quero caminhar contigo. De uma forma muito simples. Eu não lembro a frase que eu fiz na minha oração. Mas eu lembro que eu comecei a buscar. Então eu tinha 14 aninhos e eu ia com as irmãs mais velhas nas conferências no Brasil. Então eu andei muito com a Maria. Eu falo que ela era minha discipuladora ali. Porque mesmo eu, adolescente, eu via que ela não tinha preconceito. Ela sabia que era um fruto ali que ela estava plantando e um dia ia colher. Então ela me tratava como uma adulta. Ela me levava para os congressos, discutia comigo os assuntos, a gente lia livros, ela perguntava a minha opinião. Mas a minha maturidade era ainda muito pequena. Mas foi assim que eu fui desenvolvendo meu relacionamento com Deus pessoal. Até que eu cheguei a um ponto de ir para a escola, minhas amigas falavam, mas você tá diferente. Você tá estranha. Até o era fichário. Até o fichário você tá carregando diferente. Eu falei, nossa, será que realmente essa mudança... E a mudança começa a aparecer no nosso exterior, assim, né, com atitudes, e a gente nem imagina. Então eu tenho sim uma data do encontro com Deus, depois eu batizei, que é 20/4/2000. E eu marquei essa data como uma mudança mesmo de vida. E aí, daí por diante, eu comecei a ter as minhas próprias experiências com o Senhor. Nossa, desde novinha você já teve esse contato com o discipulado, né? Bom, calma, me aguarde. Conta pra mim, então, nessa sua caminhada, depois da sua conversão, você falou que teve toda essa mudança de atitude. Como foi pra ti... Depois, a sua caminhada cristã teve altos e baixos? Nos seus baixos, como foi a sua atitude com Deus? Como você se preparou, se resguardou no momento? Assim, que sentimentos às vezes te sondava? Eu quero que você diga assim, além de toda a sua experiência, é claro, aquela super dica pra gente que também tá passando. Por favor, o povo quer saber. Olha, eu e o Senhor, a gente tivemos várias fases, eu falo isso que é muito bom. E eu acho que todo cristão, ele precisa ter várias experiências com Deus. Ninguém vive de experiências antigas. Essa experiência, ela vai passar, e se a pessoa não tiver esse renovo sempre, ele vai acabar enfraquecendo na fé. Então, quando eu era adolescente, logo em seguida, o que eu fiz? Eu já contei isso várias vezes, né? Eu tinha uma aliança de compromisso com o Senhor, porque eu queria me separar, porque eu sabia que essa parte sentimental é a que mais tira as pessoas dos caminhos do Senhor, ainda mais adolescente. Então, eu comprei uma aliança, igualzinha de casamento, mandei gravar Jesus. Então, onde você tirou isso, Samuel? Eu não sei. Na minha cabecinha. E usava essa aliancinha. E ali eu tinha um compromisso mesmo com o Senhor. Então foi uma época que o Senhor trabalhou comigo santidade. Eu lembro claramente, eu lia livros sobre santidade, eu estudava na Bíblia sobre santidade, nosso momento de adoração, intimidade com o Senhor era sobre santidade. Então foi uma época que eu acho que foi muito importante bater nessa tecla, que o que é santidade? É se separar para o Senhor. Porque eu estava querendo algo diferente da minha vida espiritual, e claro que ia refletir no natural. E aí, foram 5 anos. Sem paixõezinhas. Me separei realmente porque eu sabia que isso poderia roubar o meu coração. Nesse período você ainda estava no colégio? Como eu foi? Saí para estudar, então eu fui para fora. Então eu estudei até entrar na faculdade, praticamente. 1 ano antes de entrar na faculdade. Altos e baixos. Apaixonei. Apaixonei. 18 anos. Apaixonei de verdade. E o mais engraçadinho, agora eu falo que é engraçadinho, né? Tô me sentindo tão velha contando o passado, que era porque eu falava assim pro Senhor, eu tô gostando. E eu tô achando que eu vou cair. Eu orava falando isso. Porque eu apaixonei de verdade, gente. Sabe paixão? Vocês sabem, não?
dói, né? Você sofre, quer ver e tal. Eu falava, Senhor, faça alguma coisa porque eu vou cair. Essa aliancinha vai dar uma trincada. Bom, e é uma fase que realmente é decisória ali, 18 anos de idade, né? E claro que o Senhor, mesmo, graças a Deus, os meus baixos, eles não são tão baixos assim. Então, eu me relacionei, né, com esse rapaz, rapidamente, uma ficada, sabe, boba, mas pra mim era, perdi tudo, Deus, não vou voltar a estaca zero. Então eu sou sempre assim, sabe, eu não posso voltar a estaca zero. Então, mesmo assim, eu corria pros pés do Senhor, tem misericórdia, Senhor. Então, eu sempre tive um coração muito temente ao Senhor. E aí, nessa fase, foi logo em seguida eu entrar na universidade, na faculdade. E igual eu contei que foi uma das poucas vezes que meu pai me chamou para conversar e ele falou, filha, você vai entrar num dos ambientes que pode mais corromper ainda tudo que você aprendeu, tudo que você viveu, seu coraçãozinho ali, porque tudo vai passar a ser normal. E aquilo eu guardei, porque me chamou a atenção, porque poucas vezes meu pai chamava a gente para sentar e conversar, para ensinar algo. Meu pai foi muito assim, eu tenho que dar o exemplo com as minhas atitudes, minha mãe também, elas observam, né? E aí a gente criava nossas próprias atitudes, mas baseadas em princípios, não no que fica falando, né? O falar muito não adianta, vocês sabem disso. Então as atitudes que arrastam multidões. E nesse momento ele fez isso, então me marcou, porque eu falei, se ele parou para falar, é porque realmente é algo espiritual. É local onde que realmente muitos cristãos se desviam, enfraquecem na fé e às vezes nunca mais voltam para os caminhos do Senhor. Então, mesmo ali, eu tentei guardar meu coração, mas sinceramente, eu acredito que eu dei uma esfriadinha em relação ao que eu vinha buscando. Eu era uma adolescente que eu tinha meu momento de intimidade com o Senhor às madrugadas, podia... chuva, sol. Eu ia dormir na casa das minhas amigas, eu colocava o relógio para despertar, para eu ir ter meu momento de intimidade com o Senhor na casa delas. Nem sei se elas sabem disso. Eu ia quietinha, acordava, ia lá, orava, tal. Claro que não era a mesma coisa em casa, né? Em casa a gente é mais alto. Mas foi um momento que eu achei que realmente isso esfriou. Então, deu uma baixadinha ali. Mas graças a Deus o Senhor sempre cuidou, nunca tive interesse por drogas, então eu acho que esse é um amor de Deus, até pelos meus pais, de cuidados, né, porque a gente saiu tão cedo de casa, com 14, 15 anos, com 15 anos, foi logo em seguida, e o Senhor guardou a gente, e bebidas, nada disso. Então na faculdade meus amigos até brincavam, que até a formatura eu ia ter um porre. Porque eu era conhecida, que nos churrascos era quantas cervejas e tal. Ah, e a Fanta laranja da Samela. Era sempre de meio tirando sarro, assim, que eu não bebia. Mas, graças a Deus, o Senhor foi fiel nessa etapa. Mas eu lembro que minha mãe ia me visitar e ela brincava assim comigo. Cadê a minha missionária? Sumiu. Ela falava isso pra mim. Falei, calma, mãe, ela vai voltar um dia. Eu tinha esse desejo, eu era muito apaixonada pelo Senhor, eu queria que todo mundo conhecesse o Senhor e eu queria abrir a cabeça das pessoas. E isso foi amadurecendo, né? E o Senhor mostrou que a minha missão podia ser de outras formas. A gente já conversou outras vezes e eu acho que é um assunto extremamente importante, mas você teve uma caminhada dobrada ali no início da faculdade, do vestibular, né? Não foi de primeira. Me conta essa experiência. Bom, eu sou a melhor pessoa para falar sobre isso, porque mesmo eu tendo essa vida com Deus, eu fiz 3 anos de cursinho. E cada ano era uma luta muito grande para eu aceitar o não do Senhor. E isso eu acho que é para todo mundo, né? Eu sempre falo sobre isso, até nas pregações minhas. Mas com o tempo o Senhor foi me ensinando que os nãos podem ser sim, naquele determinado momento. Então, chega assim, um momento que eu falei assim, Deus, 1 ano já estudando, sempre fui fiel ao Senhor. E, de novo, eu não passo. A gente se sente envergonhado, né?
Todo mundo, eu vinha passar as férias aqui, a igreja toda, não passou, filha? E você fica com aquela carinha assim, não foi dessa vez, né? E tem hora que você fala, não quero nem passar as férias em Ariquemes, porque vão perguntar, né? E eu entendo super isso quando as pessoas vêm falar comigo, mas com o tempo a gente vai vendo, né? Que não é do nosso jeito. Eu aprendi isso muito com o Senhor. Hoje eu sou até calma demais, que eu falo, quando é propósito do Senhor, as coisas acontecem, e acontecem de formas até que você fala assim, como assim? Não era para ser, e o Senhor permitiu agora. Então o Senhor sabe a hora de tudo na nossa vida. Então, quando eu fui passar no vestibular, bateu aquela incredulidade de até querer mudar de área, né? Porque eu achava que eu não ia conseguir, eu já estava no 3º ano. E eu converso isso muito com várias pessoas, por quê? Então fala, se não for esse ano, o que vai ser da minha vida? Não vai morrer. Vai continuar, gente. Eu garanto pra você que tá tudo bem. Tá tudo bem, Giovana. Neta, tá tudo bem. Uma vez, eu até comentei contigo, a gente tava comentando sobre esse assunto no discipulado, e eu falei pra Samela, se não for, eu quero que Deus me leva logo. Tá aqui sofrendo, gente? Pelo amor de Deus. Então deixa eu te interromper. A gente tem que tomar cuidado hoje com a cabeça que eu tenho, né? Até que ponto não é um orgulho. Sim, é justamente aí que eu quero que você... Chega. Qual é o nosso eu? Até onde ele quer florear? Eu consigo, eu posso, eu sou. Né? E não é isso que Jesus prega em momento algum. Então a gente vai aprendendo com o Senhor, né? Seja humilde de coração. Entenda o propósito de Deus para sua vida. Às vezes a gente quer bater tanto ali, né, naquela tecla, às vezes não é isso que o Senhor quer para você. E claro que cada vez que eu ia prestar uma prova, eu comecei a aprender, né, que seja feita a tua vontade. Mas quando a gente ora isso, a gente tem que estar preparado realmente para a vontade do Senhor. Não para ouvir um não, mas também para ouvir um sim. E que quando ouvir esse sim, a gente entenda que esse sim é para honrar o Senhor onde você está. Porque o que acontece? Depois que a pessoa lutou, eu falei, como é importante a gente sempre ter experiências, né? Ela esquece daquele sim. Rapidinho, com uma semana, com um mês. E o Senhor tem que trazer à memória várias experiências, né? Eu falo assim, puxa a orelha aqui de novo. Você fala, opa, entendi, já voltei. Eu entendo, Senhor. Mas eu falo que o Senhor, pelo menos comigo, é quando eu acho que realmente não vou conseguir, aí o Senhor mostra, sou eu que faço acontecer na sua vida tudo. Então eu já aprendi, né? Sofrendo, chorando. Eu já contei para Giovana por causa do discipulado, né? Eu bem que todas as minhas crises com o Senhor, eu falo que nós temos 24 horas para resolver. E nessas 24 horas é a hora que eu vou para os pés do Senhor. Choro, me abro ali, conto para o Senhor realmente que está doendo. Eu conto mesmo, se às vezes eu falo, Deus, eu não sei se foi orgulho ou não, mas eu tô triste, porque eu queria. Mas eu quero acreditar, eu quero crer, eu quero que o Senhor me ensine que foi o melhor. Me mostre isso, Senhor. Eu traz calma, traz paz, traz tranquilidade pro meu coração, que tá sendo difícil demais, tá doendo. E eu sei que todo mundo já passou por alguma situação que dói. Mas o Senhor vem assim, parece que com o término das 24 horas, com um refrigério, com uma calma. Calma. Mas sabe o que é interessante disso? Trazer minha mãe aqui. Minha mãe, quando eu era adolescente, eu trazia meus problemas, que eu achava que o mundo ia acabar, né? Que a gente sempre acha, que é muito maior do que a gente pensa. Ela falava assim pra mim, tudo tem um jeito, só não tem um jeito pra morte. Vai morrer, filha? Eu falei, ainda não. Ela falou, batia assim nas minhas costas, então, filha, fica tranquila, vai resolver. Então, se a gente começar a pensar na pior das hipóteses, qual que é a pior das hipóteses pode acontecer? Morrer. Vamos passar. É a pior das hipóteses? Vai passar fome se não passar? Vai morrer de fome se não passar? Não! É que a gente tende a valorizar tanto aquela situação como se fosse a situação da nossa vida. Vai mudar de dia para noite. Não vai acontecer nada, gente. Outro dia é a mesma coisa. Isso eu garanto para vocês. Eu acho que Deus mandou a Samela aqui, que é a resposta às minhas orações, porque não é possível.
Amém. Tudo que você tá falando aqui é o que eu tô vivendo. É bom que me acalma. Já Amém. entrando, justamente você comentou sobre essas suas 24 horas aí que você dá pra chorar aos pés do Senhor, colocar todos os pontos que sim, que não. Mas não só espiritualmente falando, mas como ter a cabeça, o sentimento, talvez a ansiedade controlada, para no próximo dia justamente não largar a mão, começar de novo. Porque, Não desistir. exatamente, exemplo no seu exemplo do vestibular, quando não passou no outro ano, era o vestibular de novo que ia prestar. Tinha que voltar a estudar tudo de novo. Estudava muito. E isso eu acho que é treinado, tá? Vou ser bem sincera com vocês. Na igreja a gente tinha uma irmã Helena que desde criança ela falava assim, tudo que você começar você tem que terminar, mesmo não gostando. Olha que forte isso. E meu pai também falava quase a mesma coisa, porque ele fazia a gente no almoço, eu acho que talvez a Priscila até trouxe esse exemplo, você podia se servir o quanto você quisesse, mas você tinha que comer até o final. Para mostrar que tudo que você começou, você precisa terminar. Ah, mas tá ruim a comida. Ah, eu não gostei. Então pegasse pouco. Para você criar o hábito de começou algo, termina. Comecei um curso de inglês, não gostei, mas termina. Isso, se vocês começarem a observar, são pequenas atitudes, mas a longo prazo, no seu subconsciente, você entende. Mesmo sem saber, eu tenho que terminar. Depois eu vejo o que eu vou fazer. E o que a gente vê hoje que deixa muitas pessoas, às vezes até ansiosa, né? Foi no primeiro dia da faculdade, teve uma aula super chata. Não é isso que eu quero, meu Deus! Vou fugir daqui. Onde eu estava para ter marcado esse X no vestibular, né? Termine. Porque senão nada mais depois você vai conseguir terminar. Sempre vai ser um entrave para terminar. Sempre você vai ter muitas desculpas para terminar. Vou trazer um exemplo para vocês. Eu fiz mestrado, já pulei aí, né? Eu fiz mestrado na Universidade Federal de São Paulo. É super difícil entrar no mestrado. E eu tentei e quis e tal, né? A primeira vez que a minha coordenadora me chamou para conversar, eu falei, misericórdia, Jesus, eu não vou dar conta de conviver com essa mulher. Ai, desculpa, eu te amo. Não sei se você vai ouvir. Mas foi importante, o Senhor nos ensina em todas as situações, mas era muito difícil lidar com ela. Uma mulher muito inteligente, muito exigente. E eu não estava naquela pegada dela, não, na sintonia dela, não. A liderança dela foi muito difícil. Foi me afiar mesmo, na faca. Me afiou. Eu escrevi a minha tese de mestrado, ela nem lia. Pegava o dedinho para deletar e eu ficava um mês escrevendo. Eu falei, Senhor, você está querendo me mostrar algo, me lapidar. E aí chegou ao ponto de eu falar, eu vou desistir, né? Muito mais fácil. E aí a minha cabecinha ficava assim, olha como a gente às vezes trabalha contra nós mesmos. Você não precisa disso, você já é formada, você já trabalha. Pra que você vai ficar aguentando? Se humilhando. Esse tipo de humilhação. E aí veio à tona isso. Termina. Você começou, você vai terminar. Você só não vai conseguir, essa é uma frase que eu tenho, que eu desenvolvi pra mim, você só não vai conseguir se você desistir. Se você não desistir, você consegue. Pensem sobre isso. A gente só não consegue se desistir. Uma hora vai. Talvez não no nosso tempo programado, né? No nosso cronograma. Mas você consegue. E eu comecei a me dedicar, né? E claro que meu pai nessas horas, ele é muito firme com a gente. Não deixa desistir. Tive crises de ansiedade. Vou trazer o assunto de ansiedade aqui. Por quê? O que é a ansiedade? Aquele excesso de futuro. Toda quarta-feira eu me reunia com ela. Terça-feira à noite eu passava mal. Eu passava mal a ponto de taquicardia, dormência do corpo, parecendo um infarto. Eu não conseguia dormir. Então eu entendo muito bem quando as pessoas falam, nossa, mas você parece tão calma. Mas eu falo que
essa bênção na minha vida me desestabilizou nessa parte que eu não imaginava. Por encontrar e saber que eu poderia ouvir várias coisas, eu já me desestabilizava. E eu tive que começar a trabalhar com isso. O que essa pessoa pode fazer ao ponto de ser tão extremo que venha me prejudicar? Nada, ela não vai me matar. Então eu sempre vou para o extremo. Ela não vai me matar. Então eu comecei a tentar lidar com isso, com essa ansiedade. Então o que eu comecei a fazer? Tática Samela. Samela tem várias táticas pessoais que eu não sei de onde Deus me dá. Eu comecei a me imaginar pintando quadros com tinta. Isso me acalmava, gente. Não sei como. Claro que eu escutava hinos para cantar, para me acalmar. Mas eu não sei porque uma vez eu comecei a fazer isso. Eu ia de ônibus, então eu tinha 4 horas para ficar pensando muita coisa. Eu podia pensar coisas que me deixavam mais taquicárdica, mais ansiosa, ou coisas que me acalmavam. Então eu fechava o olho e imaginava. Eu já fiz aula de pintura quando criança. Então eu trazia isso. As pinceladas, e eu ficava imaginando a pincelada calma. Nem sei que eu estou contando isso, nunca imaginei contar isso. Isso me acalmava. Então eu comecei a parar um pouco mais e respirar. Observar mais a natureza. Jovem não observa nada. Jovem não para respirar. Jovem não para às vezes admirar coisas pequenas, detalhes. E eu comecei a fazer mais essa parte lúdica da vida. E eu achei que isso foi muito bom. E aí disso também eu trouxe momentos de intimidade com Deus, que eu vou trazer a pergunta da Tami. Como que eu faço quando viajo? Quando eu viajo, eu sou mãe integral ali, 100%, então eu não tenho ninguém para me ajudar, então é muito difícil realmente eu parar e falar, vocês fiquem aí que eu vou ali. Né? Não Maria, toma conta da Rebeca. Exatamente. Papai, fica com as duas. Não tem como. Então são em pequenos momentos que eu vou falando com o Senhor e às vezes através de coisas simples, admirando alguma coisa, eu oro, canto, falo. Não é a mesma rotina, não é tipo aquela caixinha, né? Tem que ser assim, assim, assado. Não dá. Samela mãe, hoje é outra pegada. Mas eu sempre respeitei as fases do Senhor para minha vida. Isso eu comecei a entender também. Teve uma fase que é muito interessante eu trazer para vocês. Eu morava sozinha no apartamento em São Paulo. Eu gosto de ficar sozinha, Giovana sabe disso. Eu não tenho dificuldade de ficar sozinha. Eu e o Senhor, e ali eu e a minha cabecinha doida, e nós vamos, a gente se dá bem. E foi uma fase que eu ouvia só mensagens no YouTube. Mal estava lendo a Bíblia, não orava, mas eu estava com uma sede de aprender. Eu queria aprender, eu queria ter base. Então eu peguei vários pastores, várias pessoas que eu admirava e comecei a ouvir pregações deles para aprender. E foi excelente essa fase. Mas eu cheguei a questionar, eu falei, Senhor, será que não está errado? Porque eu dormia ouvindo mensagem, eu acordava dormindo mensagem, eu ia dirigir. São Paulo tudo é muito longe, eu ficava 40 minutos no trânsito, 1 hora, ouvindo mensagens. Mas eu vi que quando uma amiga minha me ligou pedindo conselho, eu estava muito firme para conversar com ela. Eu falei, nossa, eu acho que realmente eu estou conseguindo aprender coisas que vai me ajudar para algo que o Senhor está me preparando. E eu conseguia mostrar pontos de vista diferentes, porque a gente foi criada juntas, então a gente sempre vai repetindo aquilo que você sempre fala, né? Então foi uma fase que o Senhor falou, é uma fase e vai passar. E que interessante, meu pai tinha esse hábito. Quando eu era criança, eu sempre vi ele deitado, escutando pregações. Antes de dormir, deitado, escutando pregações. Eu falei, será que isso é genético? Mas era uma... E eu via que ele dormia também. Eu falava, será que... Mas foi uma fase e foi muito importante para mim, para minha vida espiritual, para eu me embasar, para enfrentar. Todo mundo vai passar muitos perrengues, vou usar aqui palavras. E a gente precisa estar embasado na palavra. Então, leitura da Bíblia, eu sou uma das que sempre bate nessa tecla, que é essencial. Leitura da Bíblia. Ouvir hinos, eu sei que ajuda muito. Às vezes ajuda até a gente se expressar algo que a gente não está conseguindo. E às vezes são coisas simples assim no nosso dia a dia que o Senhor vai trazendo para a gente se reconectar com Ele a todo momento. Deixar vocês perguntar, que eu já falei muito.
Você comentou que seu pai escutava as pregações e dormia, e você também escutava e dormia. E conta pra gente como que foi essa sua criação, como foi ter o Dr. Irani como seu pai, né? Porque além de pai, era quem levava pra escola, já dava esse discernimento. Conta pra gente hoje, você consegue ver, principalmente com a sua família também, né? O que você aprendeu antes, agora, princípios você aplica agora. Como que é a história tanto da Samela como filha e agora também a Samela como mãe, como a família da Samela? Eu falo que meus pais, eles são brilhantes, porque quando a gente assume a responsabilidade de pai, você vê como é difícil. Eu agradeço, eu honro a Deus pela vida dos meus pais, eu levo muito a sério, honra teu pai e tua mãe. Então a minha mãe e meu pai, eu acho que são pessoas assim incríveis, que sempre deram o máximo deles da forma que eles sabiam dar. Então eu nunca fui muito de cobrar, porque eu acho que eu tenho algo muito assim de observar, sabe? Então eu fui aprendendo algumas coisas observando. Eu falava assim, meu pai teve essa criação, então para ele talvez seja difícil fazer isso. Minha mãe teve essa criação. Então eu nunca cobrava muito. Eu entendia isso. Se eu quero até hoje um abraço, eu vou lá e já dou. Eu não espero muito. Eu vou e faço. E eu sei que meus pais, eles vivem o evangelho. Eu acho que isso é muito importante. E a gente, como pais, tem que policiar. Né? Igual eu falei no início, o exemplo arrasta muito mais. Eu sempre vi minha mãe lendo a Bíblia, minha mãe cantando. Minha mãe é daquela que canta em casa, então aquela atmosfera ali de louvor, ela canta. E meu pai, eu sempre vi ele muito ajoelhado, orando. Ele não tinha vergonha, e eu acho isso muito importante, porque você não consegue fazer nada se você nunca viu, alguém te ensinou, né? Então, quando eu via eles orando, jejuando, dizimando, era natural, e esses assuntos não era tratado como, nossa, eu tô jejuando, não posso falar para ninguém, sabe? Assim, se eu não tivesse visto eles, talvez eu não saberia que teria que jejuar. Então eu fui vendo exemplos assim em casa, que na hora parece que você vai fazer assim, eu acho que eu tenho que fazer isso aí também. Recebi o meu salário. Opa, dízimo. Meus pais jejuam toda semana, pelo menos uma vez na semana, 2 vezes na semana. Pelo menos um pouquinho eu tenho que fazer, né? E aí você vai aprendendo. Passar isso para os filhos, que eu falo que... Como passar? Porque se você falar, parece que é chato, né? Você tem que fazer isso. E eles não faziam, então eu falo, Deus, me dá essa graça, me dá essa sabedoria de conseguir passar para Maria e para Rebeca tudo aquilo que o Senhor quer para a vidinha delas, de uma forma sábia, para não ficar chato, e para que elas realmente se apaixonem pelo Senhor. Eu oro muito por elas, né? Para que elas tenham experiência logo cedo. Para que elas não vivam de experiências minhas ou dos avós, mas que elas tenham as experiências delas. E eu acredito que meus pais conseguiram, talvez até ver, de oração, de entrega, né? Consagrando os filhos ao Senhor. E eu acho que aí o Senhor tem mais liberdade também de agir, né? Mas a Samela, filha, é muito babona pelos pais. Eu admiro muito eles. E eles sabem, eu não sei se eles sabem disso, né? Mas eu acho que é por causa disso. A gente não via incongruência nas atitudes dentro de casa, nas atitudes na igreja, atitudes profissionais. E você está falando justamente agora como pais, né, como mãe, é uma nova responsabilidade. Em paralelo com isso, nós vemos agora os seus, entre aspas, filhos espirituais, que é o discipulado. Você comentou que você teve contato com o discipulado pela Maria. Na verdade, é um discipulado hoje que você percebe, só que na época, pelo que você passou, era algo muito natural. A gente achava que era uma amizade. Como ela gosta, né? E aí, como está sendo para você essa experiência de discipular? Essa experiência de justamente ter que guiar a pessoa sem estar regrando, falando sim, falando não faz, falando isso, e ao mesmo tempo tendo aquela responsabilidade que você tem que frear a carroça, você tem que puxar para trás.
tá sendo? O discipulado foi uma nova fase na minha caminhada cristã. Isso é muito importante para todos os cristãos que estão me ouvindo. Eu era do banco de uma célula. Eu não era nada de liderança de uma célula. Eu voltei para Rondônia, então eu fui para a célula da minha irmã. Sem responsabilidades, é o que todo mundo quer, né, galera? Eu tô de olho em vocês. Só receber mesmo. Só receber, não precisava. O dia que eu tinha que fazer, eu ia. O dia que eu tava de saco cheio, eu ficava quietinha lá, com o braço cansadinha e pô. E aí um dia, não sei porquê, a Priscila era a líder da célula, ela me liga contando um caso da célula. E eu tava em São Paulo, eu lembro nitidamente. E eu fiquei parada em choque, assim, eu falei, as pessoas sempre estão na célula, mas ok. Mas, amém, né, vamos orar. Era um casal que estava se separando, esperando uma briga. E aí, eu desliguei o telefone, o Senhor falou nitidamente comigo, gente. Por que vocês demoram tanto? Então, o casal está na célula há tantos anos e ninguém nunca soube que eles estavam nesse pé de guerra se separando. Precisou sair de casa para água bater na bunda, sabe? Pra gente correr atrás. Agora vamos orar? Que agora vamos orar? Tinha que ter sido feito esse pré-acompanhamento. Isso começou a martelar na minha cabeça. E aí, eu resolvi começar a ler a Bíblia com ela. Nem era discipulado, nada, sei lá. Falei, vamos ler a Bíblia junto! E começamos. Hoje a minha filhota na fé, eu sou apaixonada nela. Eu falo que ela já passou a líder dela, ela vai estar ouvindo isso. Ela já passou a líder dela, que ela tem um dom com vidas muito maior que o meu. Mas foi uma experiência muito marcante para mim. E no discipulado, na leitura da Bíblia com ela, eu li uma passagem da Bíblia. Que eu até me emocionei quando eu ouvi o podcast do meu pai, porque eu nunca tinha imaginado que Deus falou com ele também pela mesma passagem. Que era quando Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Curiosamente, o Senhor fez eu estudar esse trecho da Bíblia, nada é por coincidência, né? 3 vezes na semana com pessoas diferentes que eu comecei a ler a Bíblia. Aí eu falei, opa, o Senhor está querendo falar comigo. Samela, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. E eu falei, e o tempo? Que é a desculpa de todo mundo. E aí o Senhor começou a trabalhar isso comigo, eu comecei a ver que o tempo é do Senhor. Quanto mais nós dispomos a fazer as coisas do Senhor, parece que brota tempo. E quanto mais eu me afasto de fazer, falta tempo. É impressionante isso. E nesse, apacenta minhas ovelhas, eu comecei a me dispor. Porque vai aparecendo, né? Não é assim, nossa, agora eu vou discipular tanto. Não. O Senhor fala, é essa. E eu sei quando era o Senhor mandando e quando não era. Mas mesmo assim eu estava ali disposta a conversar, a dar uma palavra. E eu sabia quem ia ficar, quem não vai. Mas eu estava aqui, Senhor, eu quero te obedecer. Quando a gente traz esse princípio da obediência para a nossa vida, por obediência, eu creio que o Senhor nos honra. Mas não é que você está procurando a honra, gente. A gente tem que entender isso. E seu coração não está nisso. É um extra do Senhor. Você está ali. Eu quero te obedecer, Senhor. Porque o Senhor já falou abertamente comigo. Se você me ama, eu não quero que você, sei lá, faça outra coisa. O Senhor falou o que Ele queria que eu fizesse. Apacenta minhas ovelhas. Então hoje quando eu me disponho a fazer o discipulado com alguém, provavelmente vocês podem ter esse questionamento, mas Deus, o que eu vou falar? Eu não sei, como que eu vou aconselhar? Mas é o Senhor que sustenta porque você está abaixo de um princípio de obediência. Então eu sempre estimulo, né? Porque é algo bíblico. Jesus discipulava, tinha seus discípulos ali, e aqueles discípulos eram para fazer discípulos. E os discípulos para fazer discípulos, para que as pessoas conheçam a Cristo. Porque para mim, Cristo é a resposta para essa
nação, para a vida das pessoas. Não existe vida fora de Cristo. Então, se a gente conseguir levar o Senhor Jesus para a vida das pessoas, para que elas tenham as experiências delas com Deus, para mim isso sim valeu a pena. É engraçado que mesmo falando assim, o que toma o nosso coração, o Senhor te chamou para isso, né? Não te chamou Samela, né? Nos chamou para isso, para apacentar ovelhas. Então ele já disse, não tem mais para onde correr, não tem como você fingir que não escutou, não tem como você falar, ai, mas ninguém me falou, porque o Senhor já disse. E quando entra já no princípio de obediência, de ter o Senhor no centro da sua vida, do coração, aí que o negócio aperta. Porque, gente, não tem pra onde correr. Não é que você não queira correr. A gente quer, entendeu? Mas não tem pra onde correr. Porque a tia Maria falou até no podcast dela que ela não sabe fazer outra coisa sem ter Jesus como centro. Porque ela não cabe mais no mundo. Se ela deixar, ela não tem nem mais, assim, personalidade própria, porque a gente é o que Cristo quer que nós sejamos. Então, a gente fica perdido no mundo no momento que a gente tira o principal, que é Cristo, né? Então, até vai contra a gente, porque no nosso lado natural a gente pensa em tudo que tem que fazer. E tem que fazer um monte de coisa, todos os compromissos. E o discipulado é uma responsabilidade com aquela pessoa, né? Você tem que pensar, a gente pensa que além de estar cuidando do meio natural, você está exercendo o que Cristo te mandou. Você sabe que quem te mandou não aceita nada menos. E né? você tem que se dispor, tempo de oração por aquela pessoa, o tempo ali que você se organiza para estar com ela. Mas eu acho que quando a gente começa a entender cada vez mais o amor de Deus por nós, a gente começa a transbordar isso de mais leve, o fardo fica um pouco mais leve. Eu sei que no começo às vezes é difícil, né? Teve uma época que ia chegando tantas meninas, eu falava pro Herbert assim, eu não vou dar conta, precisamos de mais. Ele, vamos orar pro Senhor mandar mais. Mas são poucos que se dispõem a entender e a viver o Evangelho de Cristo. Você falou, é fundamental, porque assim, quando a gente conversa assim, fica um negócio tão simples que dá vergonha quando a gente não queria fazer. Mas transbordar amor, eu acho que é o principal, porque de começo, não quer. Bom, a minha experiência mesmo, eu já falei, não é segredo pra ninguém. Enquanto eu pude correr, eu corri. Se eu podia correr mais rápido, eu corria mais rápido. Se eu via o Herbert na esquina, eu voltava. A Samela de outro lado, eu saía pro outro lado. Mas porque justamente eu sentia isso. Eu não tinha amor pelas pessoas. Você fica constrangida quando o Senhor começa a dobrar amor. Porque você sabe que aquilo não é seu. Exatamente. Né? Você sabe que todo princípio bom nunca veio de você. Hoje eu conversei com uma moça e a sensação que eu saí depois de conversar com ela é indescritível. É uma alegria, eu vou tentar descrever, é uma alegria, uma satisfação, é um contentamento. Eu brinco com o Senhor que é assim, você sorriu pra mim hoje, né? Quando eu faço isso, que tipo assim, ele ficou feliz porque eu me dispus ali do amor dele, do tempo dele, para mostrar para as pessoas. E a gente é isso. Nós somos como se fossem os pequenos cristos de hoje na Terra. Então já pensou a responsabilidade, tá? A pessoa vai com você, falando assim, você é um pouquinho de Jesus, eu quero esse pouquinho de Jesus. Que responsa, hein? Mas se a gente começar a pensar nisso, e às vezes não é muita coisa, é só se dispor. Esse é um dos nossos maiores medos. Que a gente acha que a gente tem que estar super preparado, que a gente tem que saber toda a Bíblia, tem que saber todas as respostas, mas o Senhor só quer a disposição do nosso coração. Então o Senhor vai usando para o que for dele. A Tâmia, antes da gente começar, falou sobre as redes sociais, né? Eu não consigo, gente, desvincular a Samela mãe, esposa, médica, da Samela filha do Senhor, serva do Senhor. E aí, quer fazer a sua pergunta de rei? Pode fazer. Não, era justamente isso que eu queria perguntar, porque assim, você é uma mulher de influência, né? Você tem 131 mil pessoas te seguindo, não são 131 pessoas. São milhares. E assim, a gente sabe, às vezes, o quanto é difícil, tem um certo receio
de mostrar o lado cristão nas redes sociais? O que, que as pessoas vão achar? E como foi pra você lidar com isso, mostrando o seu lado profissional, seu lado mãe, mas também mostrando que você é filha de Deus? Já aconteceu de alguém te criticar por postar isso, ou alguém chegar e falar, nossa, eu preciso voltar pra Jesus? Tami, graças a Deus, eu acredito muito que as coisas não acontecem por mim, é pelo Senhor. Então, como eu tenho essa visão, quando eu vejo aqueles números, eu falo, é para o Senhor. Algum propósito ele tem nisso. Claro que sim, eu divulgo o meu serviço ali, né, meu trabalho, mas eu sei que o meu estilo de vida pode ajudar outras pessoas. Então, eu tenho pouco haters nas redes sociais. Só se eu falar alguma coisa muito específica de alguém famoso, aí o fã daquela pessoa vem, mas eu não levo pro coração. Porque eu sei que não é quem me acompanha. As pessoas que me acompanham, às vezes eu recebo muito mais feedbacks positivos do que negativos, graças a Deus. Eu acredito sim que cada cristão, servo do Senhor, deve se posicionar com amor, né? Não para arrumar mais problemas, mas mostrar que é possível sim. Eu acredito, gente, que precisa ter na área de vocês pessoas de excelência, cristãos, sabe? Falando, médicos, todas as áreas. Então eu entendo isso ali também como uma forma de falar do amor de Deus, mas de estilo de vida, para que outros não tenham vergonha de se posicionar. Claro que quando a gente é mais novo, a gente fica meio assim, né? O que vão pensar e tal. E com o tempo, claro, eu tô falando hoje, eu já amadureci um bocadinho aí, né? Mas quando eu comecei com aquelas diquinhas simples, realmente, de misturar cremezinho aí, passar na cara que fica bom. Sim. Com o tempo, eu falei, opa, mas eu sempre postava um versículo. E eu via que, às vezes, dava mais amém do que quando eu postava os cremes. Eu falei assim, as pessoas anseiam ter Jesus. Existe um vazio na alma das pessoas que só pode ser completado pelo Senhor. O dia que a gente começa a entender isso, a gente vê que uma gotinha, às vezes, pode matar a sede daquela pessoa que está morrendo por falta de água. Então, às vezes eu até esqueço um pouco, eu paro. Às vezes eu faço devocional, às vezes eu paro. Eu faço uma bagunça aqui só. Mas eu vejo que pessoas longe eu posso alcançar muito mais do que a nossa dimensão aqui. Né? As redes sociais têm esse poder. Quando a gente começa a imaginar isso, hoje eu me comunico com pessoas que moram nos Estados Unidos, na Europa, seja pela dermatologia, mas seja também, às vezes, com a dica de algum livro. Às vezes com um versículo para ajudar aquelas pessoas. Sim, você até postou, né, vários dias, Uma Vida com Propósito. Que livro é sensacional, né? Várias pessoas tiveram a curiosidade de ler o livro. Então, existem várias formas da gente conseguir levar, né, o amor de Deus para as pessoas. Às vezes era só com a mensagem do dia ali do livro. A pessoa já agradecia. Ou às vezes eu quero comprar o livro. Quero estudar ele, quero ver o que eu posso aprender. Outras falavam assim, reclamava, né? A gente não agrada a todo mundo. Tipo, hoje teve muito post, resume mais. Mas amém, não leva pro coração, continua. Porque quando eu faço o propósito com o Senhor, ninguém me segura, é com o Senhor. Então você pode criticar que eu não vou continuar. Era 40 dias, cada dia um dia. Era 11h50. Se eu não tivesse postado, eu não ia dormir. Eu postava. Eu lia o capítulo e postava. Porque o meu compromisso era com o Senhor. Você não tem vergonha? Não sei o que. Essa sou eu. Se a pessoa não quiser me seguir, ok, tchau. Essa sou eu. A gente tem que tentar viver a nossa vida como ela é mesmo, né? Isso é o meu medo. Porque às vezes as pessoas falam que são cristãs e só posta coisa que você fala, oi? Então, você não é crente, não? A vida não tá condizendo. Então, assim, é Natal, você vê a pessoa lá na rave, no Réveillon, eu falo, opa! Então, assim, tem as duas vias, né? Mas, graças a Deus, o Senhor tem me levado. E eu falo assim que às vezes eu faço muito pouco ainda. Acho que eu poderia fazer muito mais. Postar mais, falar mais, porque eu sei que toda vez que eu falo, pelo menos uma pessoa, e eu falo que é isso, pelo menos se fosse uma pessoa, ajudar uma pessoa, é o suficiente. Eu não ligo muito para números. Eu creio muito assim na qualidade, no propósito de Deus para aquilo. Eu acho isso muito legal, porque, como você falou,
nós temos uma grande utilidade, um grande objeto em nossas mãos de levar a palavra de Deus, que são as redes sociais, né? Ela pode ser ruim, mas ela também pode ser boa, se a gente usar da forma correta. E a gente consegue levar o evangelho muito mais adiante, às vezes fazendo um story, né? O Herbert já comentou isso também. E um dia, eu postei alguma coisa sobre batismo, e um menino que ele me segue lá, veio e começou a conversar, falando que ele não sentia mais à vontade na igreja. E ali o Espírito Santo começou a me usar para conduzir ele a falar sobre aquilo. Naquele momento eu fiquei, caraca, não pode, né? Levar o evangelho não é somente você estar lá na igreja. Com É certeza. você também usar o que você tem nas mãos. Partindo para esse princípio, uma perguntinha. Você contou aqui que você já teve várias experiências com Deus e que isso é incrível. Teve alguma que mais te marcou, que você ficou, meu Deus? Bom, eu acho que eu já passei por várias, mas eu vou trazer uma de uma época que foi bem difícil. Todo mundo se questiona, gosta de querer entender um pouco essa época. Para quem não sabe, eu sou viúva. Eu fiquei viúva aos 26 anos de idade. E foi um momento muito difícil da minha vida. E eu já contei nos stories uma vez sobre esse assunto. E quando você casa, você tem inúmeros planos. Então, quando ocorreu esse fato na minha vida, foi um marco muito grande, porque eu falei que é como se fosse uma decisão da minha caminhada cristã ali. Foi mais uma. Eu vou entender isso como, qual o significado que eu vou dar para esse evento. Deus não me ama, acabou com a minha vida. Ou como vai ser de agora para frente, o que eu vou fazer? E eu lembro que eu estava, a experiência em si, eu estava no hospital, ali ainda muito machucada, muito mal, emocionalmente, tudo. E eu lembro que o Senhor me acordou de madrugada. E eu lembro que o Senhor foi conversando comigo ali, naquele momento. E eu lembro que eu só fiz uma única coisa que eu consegui falar. Senhor, que se for para eu passar por tudo isso, ainda não tinha tido a perda, tá? A gente ainda estava hospitalizados. Eu não quero me sentir sozinha, porque senão eu não vou aguentar. Eu não quero me abandonar, né? Eu não quero sentir que eu fui abandonada pelo Senhor. E foi um momento assim, de uma oração em meio a confusão na cabeça, sabe? Porque você tá numa situação e tipo, a gente estava hospitalizada ainda. E quando eu acordei pela manhã, eu lembro que eu fui ao banheiro do hospital para fazer xixi. E eu dei uma respirada fundo assim. Olhei para o espelho, para mim foi muito marcante, que no espelho eu estava muito feia, machucada, suja de sangue, né? E o Senhor falou para mim, eu estou com você. E aí eu fiquei assim, eu falei, porque de madrugada a gente, em algumas situações, a gente nunca sabe se é sonho ou se realmente aconteceu, né? Eu falei, opa! Aí eu falei, amém. Eu voltei pro quarto, deitei na maca, entra uma filhinha, minha mãe, minha tia, todo mundo quietinha, olhando para baixo, e fica 2 na cama desse lado, 2 na cama do outro lado, e colocaram a mão no meu ombro. Eu entendi o recado, e já comecei a chorar muito, e aí uma delas falou assim, Deus só mandou reafirmar o que ele já te disse. Aí eu arrepiei tudo, né? Falei, uau, o Senhor é real. O Senhor é real. Eu quis trazer isso para o podcast porque não é a Samela, não são vocês, não é a pessoa que está ouvindo em casa que vai passar por momentos difíceis. Todo mundo vai passar por alguma coisa difícil. Ou já passou e às vezes não entende. Por quê, né? Mas eu entendi que o amor de Deus é quando Ele pega a gente no colo, na dor. E o Senhor pega a gente no colo, na dor. Não foi fácil os próximos dias.
mas eu sabia que eu tinha em quem confiar, em quem recorrer. E quando estava muito difícil, eu estava sofrendo muito, eu lembro que eu fechava o olho e falava assim, ai, tá doendo. Ou quando eu estava deitada na minha cama, chorando à noite, sozinha, né? Eu era casada. E eu falava, estou precisando de você. E eu acho que o relacionamento com Cristo tem que ser assim. Como se fosse um diálogo, uma convivência, é um dia a dia, é nas dificuldades, é nas vitórias. E fala para ele, tá difícil, tá doendo, não sei se eu vou suportar. E o Senhor vinha e trazia um bálsamo e acalmava meu coração. Eu não sabia explicar como, mas tirava aquela dor, parecia que tirava com a mão. E era um dia de cada vez, né? É um dia de cada vez. E aí eu pedia, Senhor, vai curando meu coração, porque a gente se fecha para muita coisa, né? E eu me fechava, né? E aí o Senhor ia curando. E aos pouquinhos, né? Vai curando um pouquinho aqui nessa parte, vai curando em outra parte. Eu não tinha coragem mais de andar de carro. E eu pedi para o Senhor, cura essa parte também, Senhor. Eu tinha medo. Então, o Senhor vai, né, restaurando. E tudo que eu ia identificando, isso que é importante na gente. A gente tem que se examinar, né? Falava, Deus, não confio mais em mim isso. O Senhor ia lá e ia me ajudando a tratar isso. Então, eu acho que as nossas experiências vão nos ensinando muito. Eu falo que se a Sam ela não tivesse passado por esse evento, não que eu queira ter passado, ninguém quer passar por uma dor dessa, não seria a Samela de hoje. E a gente pensa nisso, né? Qual o significado que você está dando para suas lutas, para suas dificuldades ou pelas suas experiências antigas? Deixa a marca. Não vou dizer que não deixa. Eu tenho muitas marcas. Mas eu creio que... Eu tenho uma amiga que ela brinca comigo, né? Eu tenho uma deficiência na mão por causa desse evento. Ela fala assim, é igual quando Jacó lutou com Deus. Lá, né? No Vale de Peniel. Deus machucou lá a perna dele, né? Para ele lembrar quem era Deus na vida dele. Então a minha mão, ela não deixa eu negar quem é o Senhor na minha vida. Por quê? Eu trabalho com as mãos. Mas mesmo assim, não tem como um dia eu não saber quem é Deus na minha vida. Porque se o Senhor permitiu que eu sobrevivesse, falei, Deus, mostra qual é o teu propósito para eu ter sobrevivido. Então é isso que a gente tem que ir vivendo na nossa vida, né? Qual é o propósito de tudo isso? O meu testemunho logo em seguida eu falava, hoje eu não consigo nem imaginar que Deus vai ter um propósito nisso. Mas eu sei que daqui 10 anos, talvez um dia eu saiba. Então, que o Senhor possa usar essa pequena parte do meu testemunho para ajudar você em casa, quem está ouvindo a gente também. História. Vai, Giovana, conduz aí que eu Me acabou. me acabei aqui. Eu tenho uma pergunta para ti. A respeito, você comentou sobre o seu... Ela ficou até séria para falar agora. o seu namorico, né, dos 14 anos e depois do início da faculdade, esse seu casamento. Samela, fala um pouco para mim qual que é o seu, assim, ponto de vista, até mesmo no meio da faculdade, não a respeito do companheiro, né, da pessoa que você escolhe ter ao lado. Nós vemos, assim, incontáveis pessoas que às vezes estão no mundo cristão e por uma escolha sai dali, assim, por muito menos do que entrou. E eu tenho uma frase do Wagner que eu carrego, que assim, me marcou quando ele pregou, que fala que tem crente que já ganhou a vitória, já recebeu o livramento, o Senhor já entregou o que tinha que entregar e vive como se nunca tivesse passado pelo que viveu. Vive como se Deus nunca tivesse entregado aquele livramento, né? E eu queria justamente que você pontuasse com a gente essa questão da pessoa que está ao nosso lado, ao milagre, ele falava. Tem crente que vive como se não recebesse o milagre de Deus.
Relacionamento, igual eu falei no começo, um dos assuntos mais sérios na vida das pessoas. Pessoas abandonam a fé por relacionamentos e, infelizmente, se acaba. Vou falar literalmente, tá? Que, como eu falei desde o começo, eu sou muito observadora. Eu observo muito no comportamento do ser humano. E eu louvo a Deus pela vida do meu marido, porque é um homem íntegro, correto, de caráter, tem a personalidade forte, sim. Ele é a tempestade, eu que sou a calmaria. Mas eu entendo o lado dele, a posição dele. E quando eu conheci o Rafael, vou até contar um pouco disso para ajudar. Vocês gostam de historinhas, né? Amamos. Quando eu conheci o Rafa na faculdade de medicina, eu bati o olho nele assim e eu falei assim: esse rapaz é para casar. Só que ele não professa a mesma fé que eu. Vocês eram da mesma turma ou? Sim, RS. Então eu ficava sempre nos mesmos grupos ali, né? E eu fui criada, né? Que eu tinha que casar com procura alguém no Senhor, né? Casamento já é difícil, você vai querer, né, casar fora do Senhor e tal. Mas eu admirava muito a postura dele de caráter. Família sempre foi. E eu ficava ali somando pontos, viu? Meninas e meninos, você tem que avaliar sim. É família, tem caráter, é trabalhador. Não vai mudar depois pro casamento para coisas boas. Eu falo que os defeitos só pioram, né? Então, o Rafa tinha essas qualidades e isso me admirava. Só que ele não tinha tido a mesma criação de fé que eu já tinha tido. E para mim aquilo realmente me incomodava muito. Então teve toda uma história, uma reviravolta, né? Para hoje estarmos juntos. Por quê? Um relacionamento fora do Senhor, você já está tendo dificuldade de cumprir o propósito de Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Como que nós vamos criar filhos se eu tiver pensando de um jeito e ele outro? Então, quando eu vejo jovens já querendo se relacionar, alguém que está aqui sabe que eu faço essa pergunta: por que e para que esse relacionamento? Você com 14 anos, para que você quer se relacionar com alguém? Já parou para pensar isso também? Tá, com 18, já tá mais velhinha ali, né? Por que e para que desse relacionamento? É só para curtir? É só para... Por quê? Então a gente foi criado que um relacionamento era para quando você for casar. Tô disposta a casar, não agora, ok. Mas, se porventura, né, for dando certo, é esse mesmo propósito do Senhor, eu estou preparada para isso. O que eu observava? Que várias amigas que namoravam muito quando novinha, até os 18 anos já estavam grávidas, tinham parado de estudar. E eu falava, não quero isso para mim. Então o que eu percebo às vezes, mesmo na igreja, adolescentes e tal, são criadas conhecendo essas verdades, mas a fé não está enraizada. E aí qualquer ventinho leva. Vamos usar um exemplo bíblico, né? Troca a sua bênção por um simples pratinho de lentilha. Esaú e Jacó. Quem não sabe, meu marido fala que eu preciso explicar mais as coisas. Que ele fala assim, tem coisa que você fala que só crente antigo que sabe o que é. A bênção era do primogênito, né, Esaú. E Jacó foi lá e falou, eu te faço esse pratinho, você vai me dar sua bênção da primogenitura. Então ele trocou a sua bênção por apenas um prato de lentilha, que é algo que ele ia comer, matar a fome, passageiro. E a gente tem feito isso. Jovens, adolescentes, por uma experiência, por um momento, por um sentimento, troca a bênção por um prato de lentilha. O que Deus tem às vezes para aquela pessoa é muito maior. A pessoa já chegou a ter experiências com Deus, eu já vi isso muito. De conversão, sei lá se é conversão, não é mais, né? Não se converteu verdadeiramente. Porque por apenas, e isso acontece muito. Uma namorada ou um namoradinho tira totalmente da presença do Senhor e esquece tudo aquilo
que já tinha vivido com o Senhor, daquelas experiências com o Senhor. Por isso que eu falo como é importante sempre ter experiências novas, porque ninguém vive de experiências só do passado. E até com amizades, né? Porque é muito difícil nós, que estamos ali vendo uma vida com Deus, termos amigos do mundo, porque isso vai nos desviar. E daí entrando na questão de você ter ido morar fora para estudar, você cresceu na igreja em Ariquemes. Você teve algum medo de ficar desigrejada? Interessante essa pergunta, porque a gente era hábito. Chegou na cidade nova que ia morar, procurar uma igreja para frequentar. Por quê? Ali que você vai manter, vai fazer amizades, você consegue, né, entrar num grupo de jovens e tal. Mas era engraçado que eu ia, mas eu ficava assim, na minha época, né? Tipo assim, cadê a pessoa que vai representar a Maria? Cadê a pessoa que vai representar o Ticão? Que ele ficava na porta da igreja, ali do templo, né? Então eu queria achar pessoas para eu me identificar, porque eu fui criada com aquelas pessoas. Quem é as pessoas que sentam no primeiro banco? Não são os mesmos que sentam lá a minha vida inteira. Então, isso era engraçado. E aí, quando começavam a pregar, os cultos eram diferentes. Então eu tinha essa dificuldade, porque eu fui criada há 15 anos, com a maioria dos mesmos irmãos da igreja, com o mesmo estilo, os mesmos ensinamentos. Então a gente tinha um choque. A visão da igreja em Ariquemes é única. Sou apaixonada pela visão da igreja em Ariquemes. Mas eu sabia que eu precisava frequentar algum lugar, porque senão você é uma presa fácil para o inimigo. Entendeu? Porque as coisas do mundo vai vindo sorrateiramente e te pega. Então, todo domingo eu ia e em casa, claro, eu mantinha ali, né, minha leitura da Bíblia e tal. Passei por várias denominações diferentes e eu acho que isso é válido também para você aprender também com os outros irmãos, como era diferente, né? Mas eu acredito que voltar para casa e ter tudo aquilo que eu já tinha de base é melhor ainda. Mas a igreja em Ariquemes, eu acho que é um presente de Deus para Ariquemes e para todos que estão aqui. É mesmo. Samela, foi muito bom. Gente, quanto assunto a gente conseguiu falar. E eu disse nos outros podcasts, eu digo hoje de novo, como é bom estar trazendo aqui mulheres do Senhor que está trazendo para a gente a realidade, né? O bom de trazer o pessoal aqui é justamente não escutar aquele crentez, mas é justamente saber no dia a dia como que a gente vai fazer, como agir, como aconteceu para ti, como foi a sua experiência. E assim, pra gente foi um prazer ter você aqui. É um prazer você vir e dividir todas essas histórias, todos os seus encontros com o Senhor. Eu vou me despedindo, gente, foi um prazer esse mês estar aqui com vocês, como foi bom. Eu vou passar a palavra para Tami também, já chegou ao fim nosso mês. Tá chegando ao fim, que triste. Mas antes, Samela, dá um recadinho aí pra essa juventude, como permanecer firme no Senhor. Sua câmera aqui, fique à vontade. Essa é a pergunta que eu sempre assisto podcast, eu falava, caramba, o que eu vou falar? E não me preparei pra ela, né, Tami? Você não ensaiou? Não ensaiei, mas eu vou falar, é pra juventude, né? Eu acho que não existe nada mais valioso do que uma vida no Senhor. E isso eu posso falar assim de mão cheia, porque eu já tive muitas dificuldades, muitas tristezas, muitas decepções. O Senhor sempre está assim com o coração tão aberto esperando pela gente. Ele não está esperando você se consertar primeiro. Ele quer você do jeito que você está. Ele está te aguardando do jeito que você está. Então, se você está afastado dos caminhos do Senhor, Ele está te aguardando do jeito que você está. Se você está no Senhor, mas não está vivendo aquela vida que o Senhor tem para você, se entregue. Perde o controle mesmo, deixa o Senhor controlar. A vida que o Senhor tem pra gente é muito melhor do que qualquer coisa que a gente acha que é melhor pra gente. Não sofra. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais
Ele fará. Muitas vezes a gente está procurando o mais, mas não é essa a lógica da vida cristã. Foi um prazer estar com as duas. Queremos parte 2. Essas meninas lindas, abençoadas aqui, conduziram super bem o podcast. E que esse projeto continue, porque eu sei que é mais uma forma da gente levar amor e esperança para a vida de outros jovens também. Amém. Amém. E é isso aí, galerinha. Foi um prazer ter estado esse mês com vocês, ao lado da minha companheira Giovana. E esse mês de novembro, os homens vão voltar a comandar, mas boatos que nós voltaremos em dezembro, viu? Porque mandaram muitas mensagens lá no central de atendimento, falando, nossa, eu amei a Tami e a Giovana, elas precisavam continuar. Foram muitas mensagens mesmo, não foi, Giovana? Foi. Me pediram autógrafo na rua, mas eu não dei porque eu sou humilde no Senhor. Exatamente. Então foi esse daí o nosso mês. Curtem, compartilha, manda aí pros seus amigos. Deixa um comentário. Quem vocês querem ver aqui também. E fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser.